Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos dar mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games. E hoje nós vamos trazer aqui o terceiro jogo da série Castlevania, o Castlevania 2 Simon's Quest, lançado pela Konami para o Nintendinho em 1987. Quer saber mais? Então bora! Assim como seu antecessor, o Castlevania 2 Simon's Quest foi lançado originalmente no Japão em 1987, só que ele chegou na América do Norte só em 88. Inclusive, o Castlevania 1 tem análise aqui no canal, ele também é de 87, ó. Só clicar aqui, ó. Clica no card lá em cima aqui, ó, que aí vocês vão poder ter acesso à análise que eu fiz do Castlevania 1. Recomendo, mas primeiro eu continuo aqui, depois você vai pra lá. Nesse jogo, a gente continua com o Simon Belmont, só que agora 7 anos depois do ocorrido no primeiro jogo. Aqui você tá numa jornada para tirar uma maldição que foi colocada em Simon pelo Drácula. E você, com seu chicote épico Vampire Killer, precisa percorrer toda a Transilvânia. Pois é, acontece que na última treta entre o Drácula e você, o Simon Belmont, o Simon até que levou a melhor. Só que o Drácula, antes de morrer, ele jogou uma maldição no Simon. É dito no começo do jogo que uma bela donzela aparece para você e, com uma voz suave, avisa que você está amaldiçoado pela maldição do Conde. Ela te fala que a única forma de você se livrar dessa urucubaca e curar suas cicatrizes era encontrar 5 partes do corpo do Conde Drácula e queimar todas elas em seu castelo, encerrando para sempre o reinado do Príncipe das Trevas. As partes são o anel, o olho, a unha, a costela e o coração. No que se refere a mecânicas do jogo, nós temos uma diferença bem grande em relação ao primeiro título, já que o game te joga em um mundo aberto e o jogo é basicamente focado em exploração. Só que ele não te dá indicação do que você precisa fazer. Acontece que você tem alguns itens na sua jornada que são extremamente cruciais para o progresso, tipo a estaca de madeira que você precisa para garantir partes do corpo do Drácula, e a água benta, que aqui nesse jogo tem uma função totalmente bizarra e diferente da primeira função. Aqui, a água benta serve para abrir passagens secretas. Eu demorei muito tempo no jogo para perceber isso. E eu confesso que eu fiquei muito puto porque o jogo, em momento algum, me deu qualquer indício de que a água benta, ou pelo menos eu não percebi em nenhum momento do jogo que a água benta abria caminhos. O que no 1 ela não faz nada, não tem nada a ver com isso. Cara, quem pensou que seria uma boa ideia um item que já era usual e conhecido pela galera que jogou o primeiro jogo, que no primeiro jogo servia pra dar dano, no segundo jogo os caras literalmente com o mesmo item trocaram a função do item, sem dar nenhuma pista sobre isso. A água benta aqui ela serve pra abrir portas em paredes que não parecem paredes que é pra ser aberto, não tem como explicar, é só jogando pra ver. Cara, isso me deixou tão puto quando eu descobri isso, no nível de eu querer abandonar o jogo. E foi isso que eu fiz, eu fiquei chateado. O jogo cortou meu coração. Então, nas mecânicas do jogo, você tem a ausência de um mapa, que aqui seria extremamente necessário. NPCs que não falam coisa com coisa. A água benta, que é um item de suma importância no jogo, mas você vai descobrir isso depois de muito tempo. E se descobrir... Agora que eu te falei, você vai saber, mas eu que fui um viajante de primeira viagem, sei lá como é que fala, cara, simplesmente eu demorei horas pra descobrir isso e eu fiquei chateadíssimo. E tem mecânicas de RPG e upgrades que te ajudam. Ou seja, tirando essa última que eu comentei, todas as outras mecânicas foram muito mal implementadas. Ah, e a mecânica de coração lá, de não ter moeda e você derrotar o inimigo e você dropar corações, continua igual que é no primeiro jogo. E quanto mais corações você vai coletando, você acaba... Tem uns comerciantes no jogo que você compra itens e tal, e isso é legal. Pera aí, olha só, como que eu não tem como passar aqui, né? Porque não tem como passar agachado, sacou? Como que eu vou saber que eu vou ter que jogar a bomba aqui pra abrir o espaço? Sério. Me diz, como? O que tem que tryhardar tanto em jogo antigo assim, às vezes?
que tem jogo que é tão apelativo assim, cara? Tipo, não tem um motivo que justifica, tá ligado? Plausível. Você fala, não, sabe? Tipo, não tem nada explícito ali. E pra piorar, eu falei, beleza, e aqui? Aí eu tive aqui, eu deduzi, né? Mas, porra, tá ligado? Precisa disso, velho? Não precisa disso, precisa? Visualmente, ele lembra muito o seu antecessor e esse estilo gótico, ele é bem característico de toda a franquia, pelo menos nesse começo. E eu acho bem legal, porque é uma identidade bem bacana. Um ponto muito positivo aqui é a transição de dia para noite, que dá um toque de dificuldade a mais pro jogo, e essa transição é muito bem feita, muito bem executada, e é muito legal. Eu gostei bastante, eu acho que é um ponto bem legal, e os gráficos aqui são muito legais, tanto de dia quanto à noite. A trilha sonora da Konami aqui é chover no molhado, né? Porque tem músicas excelentes, como talvez todos os Castlevania devem ter. Eu ressalto Monster Dance, que é bem boa. A Dwelling of Doom, não sei se é assim que fala, que é excelente e deixa tudo com um ar muito tenso, mas é muito boa. E eu vou colocar agora trechos dessas duas aí pra vocês verem. O jogo em si, ele não é exatamente difícil, ainda mais se você já teve alguma experiência tanto com o Castlevania ou Vampire Killer. O que pega aqui realmente é a navegação, né, a exploração e a resolução de enigmas. A falta de um mapa e as dicas vagas dos NPCs tornam a progressão um exercício de tentativa e erro, frequentemente levando os jogadores a recorrer a guias externos para avançar. Eu, por exemplo, tava assim, já desesperado para olhar seja YouTube ou manual do jogo, uma coisa assim, pra entender o que eu tinha que fazer no jogo, porque eu tava completamente perdido. Vagas dos NPCs, cara, eu odeio ficar perdido em jogo. Eu tento ao máximo não consultar YouTube ou qualquer coisa externa ou qualquer guia externo para avançar. Mas, velho, aqui eu acho que a maioria dos jogadores que vão jogar esse jogo vão ter essa mesma impressão. Você fica muito perdido. Nas cidades, tem alguns NPCs que, em tese, deveriam te orientar. Só que eles acabam falando coisas, assim, extremamente superficiais. E, mais uma vez, além disso, você segue toda a sua jornada sem um mapa. E eu fiquei muito perdido em relação a isso. Então, basicamente, você tem várias cidades no jogo, com vários NPCs, que não te dão informações concretas de praticamente nada. E só que eles acabam falando uma aventura épica, coisas assim, se torna um labirinto a céu aberto. E, mais uma vez, além disso, você segue uma curiosidade legal sobre o Simon's Quest aqui, é que ele foi talvez um dos primeiros jogos da história. Você tem que pesquisar direito, várias cidades no jogo, certeza dessa informação. Tá, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a implementar um sistema de aventura épica de dia e noite. Eu acredito que isso influenciou, e mais uma vez, títulos de todos os outros tipos de jogos a implementar isso futuramente. Eu achei bem legal e é muito original, pelo menos se você for tentar voltar lá em 87 e ver que tem um jogo que tem ciclo de dia e noite, eu acho que é bem legal a ideia. Outra curiosidade é que o jogo é tão confuso e fica tudo tão vago que os fãs fizeram um hack, que por sinal parece ser um excelente trabalho, no qual o jogo começa com uma cutscene contando todo o contexto do jogo, começando lá na batalha final do Castlevania 1, e também mostra a visão que o Simon teve, que só é falado no manual, tá? Além disso, os diálogos dos NPCs
tem informações que de fato fazem sentido em um fucking e bem feito mapa. Quando você aperta Select, você tem acesso a esse mapa. Sim, os caras fizeram tudo que a Nintendo tinha que ter feito e fizeram com muito primor, porque ficou, a princípio parece que tá excelente, e o que só prova minha tese, porque se pessoas se deram o trabalho de fazer uma ROM hack tão completa assim, quer dizer que o que eu tô falando aqui faz sentido, porque se não, o que eu tô falando não existisse, não faria sentido existir essa ROM hack, sacou? Então eu acho que a minha tese ganha força aqui. A Konami, ela foi ambiciosa e tentou inovar, só que eu acho que ela sofreu do mesmo mal que a Nintendo sofreu com o Zelda 2. Eles tentaram fazer uma coisa que, em tese, seria ótima, mas a execução foi um fiasco, já que o jogo é uma confusão só. Sem um detonado e mapa, o jogo é um labirinto a céu aberto. Apesar de eu não achar que era muito difícil no que se refere à jogabilidade, pelo menos não até a parte que eu joguei, tá? Os caras conseguiram a proeza de fazer um segundo jogo pior do que o primeiro. Aliás, pior do que os dois anteriores, né? Porque tem o Vampire Killer também. E apesar de terem gráficos muito bons pra época, que me agradam bastante, uma trilha sonora que é sensacional e um clássico, eu vou ter que dar a nota 4 de 10 aqui pro nosso Castlevania 2 Simon's Quest, que de fato não foi um jogo que me agradou, foi um jogo que na verdade até me irritou por essa questão da água benta que eu citei. E ele agora aparece na 16ª posição no nosso ranking, que agora possui 19 jogos. Galera, não é à toa que esse Castlevania é conhecido, eu fui ver isso depois. Pelo que parece, ele não é um Castlevania muito adorado pela comunidade, não. E eu acho que a turma tem razão. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí. Se vocês acharam que a análise foi legal, se vocês acham que eu mereço a sua inscrição, por favor, deixe uma inscrição aqui, que a gente tá quase batendo. Quase não, mas estamos querendo bater 1000 inscritos ainda esse ano. Eu conto com a ajuda de vocês. Por favor, se puder compartilhar o vídeo também para alguém que você acha que vai gostar, que gosta de videogame antigo, que gosta de Castlevania, por favor, faça essa compartilhação. Faça esse compartilhamento aí, espalhe a palavra, porque é muito importante para o crescimento do canal. Fechou? Um forte abraço e fui!